E essa política imigratória, anti-imigratória do Donald Trump, né? Tá fazendo barulho e não resolve o problema, né? Faz criar uma sociedade dividida, né? E mortes e protestos, e não se resolve a situação como se deveria resolver. O Não Mate por Ideias de hoje vai falar sobre essa morte que aconteceu dessa jovem, mãe, esposa. Solta a vinheta. Era uma manhã fria de inverno em Minneapolis, Minnesota, e no dia 7 de janeiro de 2026. O sol mal desapontava no horizonte e as ruas ainda carregavam um silêncio típico de uma cidade acordando. Renee Nicole McLean Good, uma mulher de 37 anos, mãe de 3 filhos, estava em seu SUV, estacionada no meio da rua. Ela era uma cidadã americana, recém-mudada para a cidade, conhecida por sua bondade e por ajudar os vizinhos. Amigos e familiares a descreviam como uma das pessoas mais gentis que já conheceram. Alguém que saía de casa para cuidar dos outros, talvez entregando suprimentos ou simplesmente oferecendo uma mão amiga de tempos difíceis. Mas aquela manhã seria o fim de sua história. Rene, ou simplesmente uma luz bonita, como sua família a chamava, não imaginava que sua rotina simples a colocaria no caminho de uma tragédia que abalaria o país inteiro. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo começou. Rene nasceu em 2 de abril de 1988. Ela era uma mãe dedicada, vivendo com sua parceira em uma casa a poucos quarteirões do local onde tudo aconteceu. Sua vida era comum. Era trabalho, família, comunidade. Mas era um contexto de tensão política com o governo Trump intensificando ações de imigração. O destino a colocou no centro de um furacão. Por volta das 9h37, agentes do ICE, a Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, estavam em operação na área. O agente Jonathan Ross, um homem experiente, se aproximou do veículo de Rene. De acordo com relatos, ela segurava o telefone na mão esquerda enquanto se posicionava à frente do seu SUV. Rene, talvez confusa ou assustada, começou a mover o carro para frente na direção do tráfego, tentando virar para longe. Foi nesse momento que o impensável aconteceu. Ross sacou sua arma, inclinou-se para a frente e disparou 3 tiros em menos de um segundo. Os tiros atingiram Rene, matando-o instantaneamente. O Departamento de Segurança, DHS, alegou que Rene estava tentando atropelar os agentes, classificando-os como alto risco, como terrorismo doméstico. A administração Trump ecoou essa narrativa chamando-a de terrorista doméstica. Isso sem nenhuma prova, né? Só pela cabeça deles, né? Mas a família e os defensores de Rene pintam um quadro diferente. Eles dizem que ela era uma mulher pacífica, sem histórico de violência, e que o incidente foi um excesso de força desnecessário.
Sua mãe, em entrevistas emocionadas, a descreveu como um ser humano incrível. E a comunidade local a via como alguém que estava cuidando dos vizinhos. Naquele dia fatídico, enquanto o corpo de Reni caía inerte no volante, o caos se instalou. O SUV parou e os agentes se aproximaram. A notícia se espalhou como fogo. Uma cidadã americana, mãe de família, morta por um agente federal em plena luz do dia. Protestos explodiram por todo o país. Centenas de manifestantes, com certeza cartazes chamando justiça para Reni, tomaram as ruas de cidades aí como Los Angeles, Chicago e Portland. Pessoas de todas as origens se uniram questionando o papel do ICA e a escalada de violência em operações rotineiras aí desses agentes. A família de Reni, devastada, anunciou que sua equipe legal estava lançando uma investigação civil. O FBI também abriu uma apuração sobre o tiroteio, mas controvérsias não pararam por aí. 6 procuradores federais em Minnesota renunciaram em protesto contra a pressão do Departamento de Justiça para investigar a viúva de Reni, sua parceira e sua suposta ligação com grupos ativistas, em vez de focar no atirador. Era como se a vítima fosse transformada em vilã pós-morte. E então veio a mídia. Figura como Steve Smith, em comentários polêmicos, culparam Reni por sua própria morte, dizendo que ela desobedeceu erroneamente ao tentar dirigir para longe, ignorando as ordens. Mas eu pergunto aqui para vocês, em um momento de pânico, com um agente armado à frente, o que você faria? A narrativa oficial fala de desobediência, mas vídeos e testemunhas sugerem que Reni não representava ameaça iminente. Ela não acelerava a 90 milhas por hora. Estava apenas tentando se afastar para sobreviver, né? Organizações como o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios condenaram o incidente, destacando o terror que raids do ICA infligem em comunidades operárias. Até grupos como Jewish Women's Archive refletiram sobre a humanidade compartilhada, comparando a morte de Reni a outras vítimas de violência, como Silvério Villegas Gonzalez e Marimar Martínez. Reni não era apenas um nome, era uma pessoa com fotos sorridentes, abraçando filhos, vivendo uma vida plena. No quadro Não Mate por Ideias, de Carlos Emanuel Cearense, do Bora pro Papo, eu conto histórias para lembrar ideias políticas e ordens não justificam tirar vidas. Reni Good foi morta por tiros que ecoam divisões ideológicas profundas nos Estados Unidos. Imigração, autoridade, medo. Mas no fim, ela era só uma mãe, uma vizinha, uma luz que se apagou cedo demais. Que sua memória inspire justiça, não mais violência. E você, o que acha? Deixe nos comentários e curta, compartilhe, dê um like e até a próxima, até o nosso próximo programa. Valeu, muito obrigado, galera.